Bem-vindos ao Testamentos de Fé, Josué. A conquista da terra prometida, coragem, fé e milagres. Capítulo 1. O chamado de um novo líder. A poeira ainda pairava sobre o acampamento enquanto o lamento pelo grande Moisés ecoava pelas tendas. Israel estava órfão de seu líder, mas não de sua promessa. Josué, filho de Num, permaneceu ajoelhado, sentindo o peso do manto que lhe fora entregue. O silêncio da tenda foi rompido por uma voz que não vinha da terra, mas do céu. Moisés, meu servo, é morto. Agora, levanta-te e guia este povo à terra que lhes prometi. O coração de Josué pulsava como um tambor de guerra. O desafio era colossal, mas a promessa era maior. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu te darei. A voz divina continuou, carregando poder e consolo. Ninguém poderá resistir-te. Sê forte e corajoso. Não te desvies da minha lei. Medita nela dia e noite. As palavras eram um escudo para a alma de Josué, mas também uma espada. Deus não apenas ordenava a conquista da terra, mas também a conquista do medo. Ao abrir os olhos, Josué sentiu algo novo, não apenas o peso da responsabilidade, mas o fogo da autoridade. O tempo de seguir havia acabado. Era a hora de liderar. Ao sair da tenda, seu olhar encontrou o do povo. Homens, mulheres e crianças esperavam sua palavra, e ele não hesitou. Preparem as provisões. Em 3 dias cruzaremos o Jordão. O povo, com uma só voz, respondeu: assim como obedecemos a Moisés, obedeceremos a ti. Ali, sob o céu estrelado, a transição estava completa. O servo tornou-se comandante. Mas a terra que fluía leite e mel ainda estava além do rio, guardada por muralhas e exércitos. O cenário estava pronto para uma batalha onde a vitória não viria da espada, mas da fé. Capítulo 2. Os espiões em Jericó, o fio escarlate da salvação. A noite cobria Jericó com seu manto sombrio, enquanto 2 homens furtivos deslizaram pelas sombras da cidade. Eram espiões enviados por Josué, e seus corações batiam como tambores de guerra. As ruas estavam vivas com o som de passos e vozes, pois a fama de Israel já havia cruzado as muralhas. Eles buscaram abrigo em uma casa simples, onde uma mulher os observava com olhos de astúcia e mistério. Seu nome era Raabe, e seu passado era marcado pela vergonha, mas seu espírito carregava algo raro em Jericó, temor ao Deus de Israel. Quando os soldados bateram à sua porta, exigindo os espiões, Raabe os escondeu sob as fibras de linho no terraço. Com a respiração presa, esperou até que os passos dos soldados se dissipassem. Descendo as escadas, Raabe confrontou os espiões, mas sua voz, longe de ser hostil, era carregada de fé. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Ouvimos como ele secou o mar vermelho e destruiu reis diante de vós. Nosso povo está aterrorizado, porque o vosso Deus é Deus nos céus e na terra. Suas palavras eram uma confissão e um clamor. Jurem-me, pelo Senhor, que salvarão a mim e a minha família. Os espiões, tocados pela sinceridade daquela mulher, prometeram: nossa vida responderá pela tua, se guardares este segredo. Amarra este fio escarlate à tua janela, e todos em tua casa serão poupados. O pacto estava selado, não com ouro ou papel, mas com fé e uma linha vermelha. Na calada da noite, Raabe desceu os espiões pela muralha com uma corda, seu coração oscilando entre medo e esperança. Antes de partir, os homens disseram: escondam-se 3 dias nas colinas até que os perseguidores desistam. De longe, eles olharam para a janela marcada pelo fio vermelho, um símbolo simples, mas poderoso, de salvação através da fé. Ao regressarem ao acampamento, seus olhos brilhavam ao contar a Josué: toda a terra desfalece de medo diante de nós. Mas além da estratégia militar, carregavam a certeza: o Deus de Israel já estava operando dentro das muralhas inimigas. Capítulo 3. A travessia do Jordão, o milagre que marca a história. A aurora atingia o céu com tons dourados quando o comando ecoou pelo acampamento: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. O rio Jordão,
inchado pelas cheias da primavera, rugia como uma serpente viva, bloqueando o caminho para a terra prometida. Os olhos do povo refletiam ansiedade e esperança, pois à sua frente estava o impossível. Mas Josué, firme como um rochedo, ergueu a voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, segui-a, pois o Senhor abrirá um caminho onde não há passagem. O silêncio pairou, carregado de expectativa, enquanto os sacerdotes erguiam a arca, símbolo da presença do Deus vivo. O destino estava selado, não venceriam pela força, mas pela fé. Os primeiros pés tocaram a margem do Jordão, e então, o milagre se desdobrou diante dos olhos incrédulos. As águas, como se subjugadas por mãos invisíveis, pararam a quilômetros de distância, erguendo-se como um muro cristalino. O leito do rio, antes traiçoeiro, tornou-se terra seca. Uma ponte invisível se abriu, e o povo avançou, com passos que ecoavam não apenas sobre a terra, mas através da eternidade. Os olhos das crianças brilhavam, as mães choravam, e os guerreiros marchavam com temor e júbilo. O milagre não era apenas um caminho, era um testemunho de que o Deus que abrirá o Mar Vermelho ainda estava com eles, geração após geração. Quando o último israelita atravessou, Josué deu uma ordem: escolhei 12 homens, um de cada tribo, e levantai 12 pedras do meio do Jordão. Sob o céu que testemunhara o impossível, eles ergueram um memorial de pedras, simples em sua forma, mas eterno em seu significado. E quando os sacerdotes com a arca pisaram na outra margem, as águas rugiram de volta ao seu curso. O som foi ensurdecedor, mas o eco do milagre jamais se calaria. Ali, à sombra de 12 pedras, o povo reconheceu que não era Josué quem liderava aquela marcha, mas o Deus que torna o impossível em passagem. Capítulo 4. A queda de Jericó, a vitória através da obediência. O sol despontava no horizonte quando Josué ergueu os olhos e viu, imponente, a cidade de Jericó, cercada por muralhas que pareciam tocar os céus. Suas torres eram colossos de pedra, e os portões, fortalezas de ferro. Humanamente, invencível. Mas a guerra que se travava ali não seria vencida com espadas, e sim com fé e obediência. Em meio ao silêncio, uma figura celestial apareceu diante de Josué, com uma espada desembainhada. Tremendo, o líder perguntou: és tu por nós ou pelos nossos inimigos? E o ser respondeu: não. Sou o príncipe do exército do Senhor. Com o coração em reverência, Josué prostrou-se: que diz o meu senhor ao seu servo? E a estratégia foi entregue: marchem ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, 7 vezes. Ao toque das trombetas, gritem com força, e os muros cairão. Durante 6 dias, o som dos passos ecoou em torno de Jericó. Não houve gritos, não houve ataques, apenas o silêncio sagrado da obediência e o som grave das trombetas sacerdotais. Lá dentro, os soldados de Jericó olhavam das muralhas, zombando da estratégia insana. Mas o verdadeiro cerco era invisível, era espiritual. No 7º dia, com o sol ainda jovem, o povo se levantou e marchou 7 vezes. Com cada volta, a tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. Então, as trombetas soaram, longas e profundas, e a voz de Josué rasgou o silêncio: gritem, porque o Senhor vos entregou a cidade. E então, a terra tremeu, e os muros ruíram como se fossem pó. O impossível desabou diante da fé. O povo avançou, e Jericó, a fortaleza, caiu sem que uma única pedra fosse tocada por mãos humanas, exceto as mãos de Deus. Mas em meio à destruição, uma casa permaneceu intacta: a casa de Raabe, marcada pelo fio escarlate da promessa. Os espiões cumpriram sua palavra, resgatando-a junto com sua família. Assim, uma mulher antes esquecida pela sociedade entrou na linhagem do Salvador. Naquele dia, Israel aprendeu que muros são grandes, mas a obediência à voz de Deus é maior. Capítulo 5. A derrota em Ai, o preço do pecado oculto.
A poeira da vitória em Jericó ainda pairava quando Josué voltou seus olhos para a próxima cidade, Ai, menor e aparentemente indefesa. Com confiança, ele enviou espias que retornaram dizendo: não precisamos de todo o exército. 2 ou 3 mil homens bastam. Sem buscar a direção de Deus, Josué deu a ordem. Mas quando os guerreiros avançaram, o improvável aconteceu. Ai os derrotou, e 36 israelitas caíram em fuga vergonhosa. O grito da derrota cortou o ar, e o terror se espalhou pelo acampamento. Em desespero, Josué rasgou suas vestes, prostrou-se diante da arca e clamou: Senhor, por que nos trouxeste aqui para sermos destruídos? O silêncio da terra foi rompido pela resposta do céu: levanta-te. Israel pecou. Alguém violou o anátema, tomou do que era consagrado e escondeu. Por isso fostes derrotados. Na alvorada, Josué convocou todas as tribos diante do Senhor. Um a um, os clãs passaram, até que a mão invisível da justiça parou sobre a casa de Acã, da tribo de Judá. O homem, pálido e tremendo, foi trazido diante de Josué, e a verdade foi arrancada de seus lábios: pequei contra o Senhor. Vi uma capa babilônica, prata e ouro, e os escondi sob minha tenda. Sua confissão, porém, veio tarde demais. Josué enviou homens à tenda de Acã, e lá estavam os tesouros ocultos, brilhando com o peso da culpa. O pecado, que começara com um olhar, terminou em desgraça. Com o coração pesado, Josué declarou o juízo: Acã, perturbaste Israel, hoje o Senhor te perturbará. Sob um céu carregado, Acã e tudo que possuía foram levados ao vale de Açor. Com pedras, o povo apagou sua transgressão da terra, e sobre ele ergueu-se um monte de pedras, memorial sombrio do preço da desobediência. Somente após essa purificação, o Senhor voltou a favor de Israel. Agora, com o coração alinhado e o pecado removido, Josué liderou um novo ataque contra Ai, desta vez, sob estratégia divina. Uma emboscada foi armada, e a cidade, que antes os humilhara, foi tomada e destruída. Assim, Israel aprendeu que a vitória não depende de força, mas de santidade. O maior inimigo não está diante de nós, mas escondido dentro de nós. Capítulo 6. O sol para sobre Gibeão, o milagre que desafia o tempo. O sol ainda mal havia despontado quando o mensageiro chegou esbaforido ao acampamento de Josué. Os gibeonitas estão sob ataque. 5 reis amorreus os cercaram. Pedem socorro. Os gibeonitas, que haviam feito aliança com Israel, estavam agora sob a fúria de uma coalizão inimiga. Sem hesitar, Josué reuniu seus guerreiros, mas enquanto preparavam as armas, uma voz ecoou do céu: não temas, porque os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles resistirá diante de ti. Com o coração ardendo de fé, Josué ordenou uma marcha noturna de quase 40 quilômetros, uma corrida contra o tempo. Sob o véu da escuridão, os pés do exército ecoavam como trovões distantes, e os olhos de Josué estavam fixos em um alvo: a vitória dada por Deus. O amanhecer revelou o campo de batalha, e o grito de Israel rompeu o silêncio como um trovão. Os amorreus, pegos de surpresa, tentaram fugir, mas o terror já estava sobre eles. Então, o céu se tornou uma arma. O Senhor lançou grandes pedras de granizo, que esmagaram os inimigos mais do que as espadas de Israel. O campo virou um cenário de juízo, onde Deus lutava ao lado de seu povo. Mas o sol estava descendo, e Josué viu que a batalha precisava ser completa. Em um momento de fé sobrenatural, ele olhou para o céu e bradou: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O impossível aconteceu. O sol parou, e o dia se prolongou, enquanto o inimigo era aniquilado. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, em que Deus obedeceu à voz de um homem. A vitória foi total. Mas os 5 reis inimigos se esconderam em uma caverna em Maquedá. Josué ordenou: fechai a entrada com pedras e guardai-os ali. Após o extermínio do exército inimigo, Josué trouxe os reis diante do povo.
Com autoridade, ele disse: Ponde os pés sobre os pescoços destes reis, pois assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. E com um golpe final, a justiça de Deus foi selada. Assim, Israel aprendeu que, quando marchamos sob a promessa divina, até o tempo obedece à fé. Capítulo 7. A conquista de Canaã, o cumprimento da promessa. As batalhas se multiplicavam, e o nome de Josué ecoava como trovão por toda Canaã. O medo se espalhava entre os reis que testemunhavam cidades caírem uma após a outra. Mas Josué sabia, a vitória não era sua, era do Senhor dos Exércitos, que lutava por Israel. Então, sob a orientação divina, ele liderou uma série de campanhas militares, destruindo cidades do norte e do sul, uma após a outra, com a força de quem sabia que estava cumprindo uma promessa feita séculos antes a Abraão. Hazor, a maior e mais poderosa cidade, caiu em cinzas, e com ela, o último grande bastião de resistência em Canaã. Agora, a terra que manava leite e mel estava conquistada, mas a missão não estava completa. Era hora de repartir a herança. Sob um céu límpido, Josué reuniu as tribos em Siló, diante da tenda da congregação. Ali, as pedras sagradas lançaram sorte, e a terra foi distribuída segundo a ordem de Deus. Judá recebeu montes e vales, enquanto Efraim e Manassés ocuparam as colinas férteis. Ao velho guerreiro Calebe, Josué deu Hebrom, conforme prometido por Deus. E Calebe, com 85 anos, declarou com fogo nos olhos: Ainda hoje tenho força para conquistar montanhas e expulsar gigantes. Assim, ele subiu e tomou Hebrom, provando que a fé não tem idade, e a promessa nunca perde seu vigor. Mas algumas tribos deixaram de expulsar os inimigos, e seus erros logo trariam espinhos para o futuro. Quando a poeira das batalhas assentou, a terra ficou em paz. O silêncio que antes só era quebrado pelo clangor das espadas foi tomado pelo som de risos, canções e celebrações. Josué, agora velho, olhou para a terra sob seus pés e viu não apenas território, mas uma promessa viva. Assim como Deus dissera, nenhuma de suas palavras falhou. Cada montanha, cada rio e cada vale estavam agora sob a bandeira do povo escolhido. Mas Josué sabia, o maior inimigo de Israel não era o que estava fora, mas o que morava dentro, a desobediência. Por isso, seu coração preparava uma última mensagem, um eco eterno para a geração seguinte. Capítulo 8. O último discurso de Josué. Escolham a quem servir. O tempo esculpiu rugas no rosto de Josué, mas seu espírito permanecia firme como as rochas de Siquém, onde ele agora reunia todo o povo. O líder, que atravessara rios em seco e derrubara muralhas com fé, estava prestes a entregar sua última mensagem. Diante das tribos de Israel, ergueu a voz como um trovão sereno: Vós mesmos vistes tudo o que o Senhor fez por vós. Ele lutou, não com espadas, mas com sua mão poderosa. Vos deu cidades que não edificastes e vinhas que não plantastes. O povo, silencioso, sentiu a verdade pesar sobre seus corações. Mas então, a voz de Josué endureceu, como um pai corrigindo seus filhos. Tirai, pois, os deuses estranhos do meio de vós e inclinai o coração ao Senhor. As palavras eram claras. A batalha das espadas estava vencida, mas a batalha do coração estava apenas começando. Então, Josué lançou um desafio que atravessaria os séculos. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis, aos deuses que vossos pais serviram, ou aos deuses dos amorreus. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O peso da escolha caiu sobre o povo como uma tempestade de consciência. Olhos se encontraram, corações bateram mais forte, e então, a resposta explodiu em uníssono: Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Mas Josué, com olhar penetrante, replicou: Não podereis servir ao Senhor, porque Ele é santo. Se o deixardes, Ele vos castigará. E o povo, com fervor, reafirmou: Não, ao Senhor serviremos. Então, diante de todos, Josué ergueu uma grande pedra sob o carvalho de Siquém, marcando-a como testemunha daquela aliança,
esta pedra ouviu as vossas palavras. Será testemunha contra vós, para que jamais negueis ao vosso Deus. O vento soprou entre as folhas, como se o céu registrasse o pacto. Com esse ato, Josué selou não apenas um compromisso, mas uma advertência eterna. A fé não é herdada, é escolhida. O povo partiu para suas heranças, mas as palavras daquele dia ecoariam em suas almas. Um chamado eterno a permanecer fiéis, não apenas em tempos de guerra, mas na paz, onde o maior inimigo é o esquecimento. Capítulo 9. A morte de Josué, o legado de uma vida de fé. A brisa suave atravessava as colinas de Timnat-Será, trazendo o aroma das oliveiras, enquanto Josué, já com os olhos cansados pelo tempo, contemplava a terra que ajudara a conquistar. Suas mãos, marcadas pelas batalhas, agora repousavam com serenidade. O homem que viu o Jordão abrir-se, os muros de Jericó ruírem e o sol parar sobre Gibeão, agora sentia que sua última batalha estava próxima, não contra exércitos, mas contra o tempo. Com voz calma, ele reuniu seus familiares, e a lembrança de sua jornada brilhou em suas palavras. Eu servi ao Senhor em guerra, e agora o sirvo em paz. Lembrem-se, o maior triunfo não é conquistar terras, mas guardar o coração em fidelidade a Deus. Seus olhos, ainda firmes, transbordavam não de medo, mas de certeza. No cair do sol, Josué fechou seus olhos e partiu para o descanso eterno, com 110 anos de vida plena. O eco de sua existência não foi enterrado com ele. Pelo contrário, ele viveu através do testemunho de suas vitórias e da aliança que firmou em Siquém. Israel, tocado pelo legado daquele que nunca recuou diante do impossível, permaneceu fiel ao Senhor enquanto viveram os anciãos que serviram com Josué. E ali, em Timnat-Será, na herança que conquistara com fé, foi sepultado. Mas sua sepultura era mais que um túmulo. Era um marco da promessa cumprida, do servo que lutou, creu e entregou sua última respiração ao Deus que nunca falha. Próximo dali, repousavam também os ossos de José, trazidos do Egito conforme sua vontade, uma geração unida pela fé em um Deus que cumpre promessas. O tempo passou, as vozes de batalha silenciaram, mas o legado de Josué tornou-se eterno, pois não se constrói um nome apenas com vitórias, mas com obediência. E enquanto as gerações futuras contavam suas façanhas, uma verdade ecoava como um trovão suave. Um homem com fé em Deus pode não apenas derrubar muralhas, mas erguer pontes para a eternidade. Assim, a história de Josué não terminou em seu túmulo, mas vive até hoje, não apenas em livros, mas em corações que escolhem dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A vida de Josué nos ensina que a verdadeira conquista não é a terra, mas o coração. Suas vitórias nasceram da obediência, sua força veio da fé, e seu legado permaneceu porque ele escolheu servir ao Senhor até o fim. E você, diante das muralhas da vida, diante das batalhas invisíveis, a quem você servirá? A resposta não está apenas em suas palavras, mas em sua vida. Porque o maior memorial que podemos deixar é uma vida de fidelidade a Deus. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos. Fique com Deus e até a próxima de Testamentos de Fé. Obrigado.